Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Olá, pessoal. Oi, boa noite. A BPMP Rio de Janeiro hoje traz para vocês o impacto da LGPD na gestão de processos, tá? Oi, Afonso. E hoje nós vamos estar com a Maria Elisa Macieira. Ela já está entrando aqui. Ela já vai entrar aqui com a gente, tá? Só um minutinho, tá? Já está aqui com a Olá, gente, a Maria Elisa Macieira, tá? Muito boa noite, que boa bom noite. estar aqui com você, tá? Obrigada. E a BPMP Rio de Janeiro hoje vai falar do assunto, tá? Que é o impacto da LGPD na gestão de processos. E eu peço agora para a Maria Elisa se apresentar, falar um pouquinho dela. Ok, obrigada. Obrigada a BPMP pelo convite. Obrigada especialmente a você, Ivani, que está aqui comigo nessa noite. Obrigada a Tatiana Santos, a Rosana Paixão, queridas alunas que fizeram aí o contato mais próximo comigo no primeiro momento. E tem que agradecer também aos ouvintes que estão dispondo disponibilizando o seu tempo, né, para ficar aqui conosco, tempo precioso, né? Então agradeço a eles de coração. A minha ideia, né, é primeiro fazer uma apresentação breve do que quem eu sou. Eu trabalho na área de processo há muito tempo, né, já bastante, desde 1982, pode-se dizer assim, e essa área vem mudando, né, ano a ano, a cada grandes viradas aí, coisas bastante interessantes, e essa é a virada do momento, é a virada da adoção dos requisitos da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, para a nossa área de processo. Como é que a gente pode incorporar as coisas importantes que essa lei prevê na nossa metodologia, tá? Então é disso que eu vou falar, e por conta, continuando a minha apresentação, estou fazendo aqui confusão, acho que a gente está numa live bem informal, né, Ivani? Então, se eu fizer confusão, você me chama a atenção, tá bom? Mas eu acabei que não acabei de me apresentar. Então, a minha formação é administração, a graduação e o mestrado pela FGV aqui do Rio, e venho trabalhando na área de processos há muito tempo, como eu falei, né, prestando serviço de consultoria para empresas privadas e organizações públicas também, e trabalho muito na academia, né? Eu sou professora há muitos anos, há quase 25 anos, para diversas instituições, e tanto para a área de processo quanto para outras áreas de gestão, também para outros temas relacionados à gestão, tá? Essa noite em especial surgiu porque desde o início do ano passado, quer dizer, surgiu esse interesse de vocês pelo meu tema, porque desde o início do ano passado, essa lei que nós vamos conversar agora, ela surge em 2018, agosto de 2018, tá? E a partir do surgimento dela, eu comecei a estudá-la. Peguei a lei, imprimi e comecei a ler cada capítulo e perguntando assim, o que isso tem a ver com gestão de processos? O que isso aqui impacta em processo? O que isso aqui tá, isso vai fazer, vai cutucar lá a questão do cliente, do usuário, enfim, e comecei a me interessar e participar de lives como ouvinte, né, de Uhum. congressos aqui em São Paulo, e sempre me vinha na cabeça o seguinte: tudo isso que eu estou ouvindo, né, enfim, todas essas informações que eu estou recebendo desses encontros maravilhosos por profissionais espetaculares. Aliás, é uma dica que eu dou: assistam bastante essas lives sobre esse tema. Tem muita coisa boa no YouTube Ah, que legal. você pode aprender muito, sabe? Muito mesmo. Eu aprendi bastante coisa. Do pouco que eu sei, eu acho que aprendi bastante coisa, digamos, não o suficiente, porque a gente nunca sabe tudo, né? Mas bastante para fazer uma análise crítica dessa aproximação entre as questões que a lei coloca e a gestão de processos, né? Como toda lei, né, como toda norma, vamos dizer assim, ela não diz o como fazer, né? Ela diz o que tem que ser feito. Sim, E sim. o como fazer é a gente que precisa fazer essa tradução. Então, as organizações precisam se preparar, né, para traduzir os requisitos da lei, que são muitos, né? Sim. Ela, apesar dela ela ser muito bem escrita, sabe, Ivani, é uma lei que tem uma linguagem interessante. Eu achei
assim, bem próxima da gente, que não é do mundo do direito, né? Eu sou Não, da não é. né, leis geralmente são muito herméticas, um linguajar meio complicado, mas essa é uma Exatamente. lei que é legal, eu gostei de ler, sabe? Me chamou a Uhum. atenção essa questão, tá? Mas o que me chamou a atenção é que existem vários, não é problema da lei, é problema de uma regulamentação que está sendo esperada que virá. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Vamos, vamos. Então, o que que me provocou também essa lei, né? Eu comecei a perguntar para os meus alunos, comecei a fazer enquetes mesmo, sabe, nas aulas. E aí, vocês conhecem a lei? Sua empresa já Uhum. está usando a lei? E por incrível que pareça, as respostas são muito próximas do que eu vi até há pouco tempo numa pesquisa da IBM, que até depois vou comentar com vocês. Ou seja, 60% das empresas ainda não está se movimentando para a lei. Nossa E ela já Senhora. está em vigor, né? Ela já está em vigor, Ela vamos já combinar. está em vigor, era isso que eu ia te perguntar. Foi uma lei que teve aí uns entremeios, até uma Foi, medida foi. provisória teve no meio, né? Medida provisória que tem a força de lei, né? Tentando adiar ela para entrar em 2021 e assim, no jargão jurídico, queriam botar um jabuti na lei, né? Até uma Queriam. pessoa do É, direito me explicou. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas, por fim, ela entrou, né? Está entrou, vigente, entrou. mas não na sua totalidade, né? E, Tem isso, Ivani. mas Pois não. isso é ruim? Como é que é isso? Ela está vigente parcialmente, né? Repara, as empresas nunca estarão preparadas, qualquer lei que entre, a gente nunca estará 100% preparado, né, Ivani? Então, ela é uma novidade, é uma necessidade, né, uma necessidade até, a gente precisa acompanhar o que está acontecendo no mundo, e isso foi uma iniciativa excelente, né? Então, ela já entrou em vigor agora, 18 de setembro, ela teve um vacatio legis, que é aquele tempo que se dá para a lei ser implementada, para as organizações aprenderem, etc., porque ela foi Uhum. sancionada em 2018. Ela está há 2 anos. Para Só entrar. deram 2 anos para ela começar a entrar em vigor. Então, ela já entrou, já deram tempo para as empresas se prepararem. Só que também, por conta dessa pandemia, muitas das empresas não fizeram o seu trabalho de casa, né? Mas é verdade, você tem razão. Mas assim, como é que está esse cenário, né? Muita gente não Uhum. fez, né? Esse cenário, então, é um cenário de pandemia, pós-pandemia, que está confuso, tá um Está pandemônio. confuso. Tá, então vamos falar um pouquinho desse cenário, né? Mas eu queria só fazer colocar uma questão, Ivani. Essa minha visão, meu olhar, é o olhar de uma pessoa da área de processos, né? Eu não sou da área do mundo do direito, né? Então eu sou uma pessoa esforçada, vamos dizer assim, né? No tema. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês são algumas reflexões, sempre puxando para, vamos dizer, entre aspas, para a nossa sardinha. Tá? Então, eu vou tentar ser bastante didática, porque, enfim, usar digamos, a minha expertise como professora para falar numa linguagem mais fácil, porque eu tenho pessoas aqui que são da área de processo, mas eu posso também ter pessoas aqui que não são da área de processo, Sim. né? São colegas que estão entrando porque têm um interesse, né? E então, para o pessoal da área de processo é muito fácil falar, o pessoal já está convertido, né? Agora, Uhum. quem não está como ouvinte, enfim, está interessado porque tem um pequeno negócio, enfim, ou porque acha que é um assunto importante para a sua vida pessoal, então eu vou tentar ser bastante didática. Então, a questão com vocês é colocar de uma forma bem simples, um linguajar simples, um linguajar que eu imagino que seja de fácil entendimento para todos, tá? Então, você me fez uma pergunta sobre os cenários, né? Quer dizer, O você até cenário. falou da questão do mundo pós-pandemia, você falou isso também, não foi? Quer Exatamente. dizer, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né, o Ivani, vamos combinar, né? Então, o que fazer, né? Como é que as organizações vão sobreviver, né, depois digamos, desse tsunami, né, que nos atingiu? Bom, a gente sabe que as empresas que estão melhor nesse momento são aquelas que trabalharam a tecnologia de forma mais estruturada, que já vem trabalhando com um suporte tecnológico mais consistente, né? Então, mais do que nunca isso se faz presente. Eu não sei exatamente como é que esse mundo vai se comportar, nesse mundo, bendito mundo Uhum. pós-pandemia, mas só sei dizer o seguinte, que nesse mundo os dados serão extremamente relevantes. Os dados estão mostrando o caminho para a gente, né? Eles estão dizendo o seguinte, olha,
organizações se aprumem, se posicionem, né, se coloquem, porque eles é que vão nortear tudo que a gente tem para fazer pela frente. Então, temos alguns cenários meio preocupantes, né? A gente tem um cenário aí de vazamento de dados que, vamos pensar, se a gente fizer uma enquete, todos os nossos amigos, alunos, etc., pessoas com quem a gente trabalha, certamente essas pessoas já Sofreu tiveram de isso. alguma forma problemas de vazamento de dados. Já mandaram e-mail para a pessoa que não era para mandar, já tiveram um cartão clonado, já tive problema de utilização de conta corrente de forma inadequada, né? Enfim. Então, de alguma forma, a gente já sofreu algum tipo de vazamento, né? E uma pesquisa da IBM, até eu estava lendo esses dias, né, que de 6 em cada 10 brasileiros já sofreram algum tipo de vazamento, ou conhece alguém que já sofreu um vazamento de dados, já passou por isso. E Uhum. 81% dos brasileiros não têm o menor controle, né, sobre o que estão fazendo com os seus dados pessoais. Eu não sei se vocês viram, há pouco tempo, um anúncio que estava sendo divulgado agora na televisão de um banco por conta desse tal do Pix. E aí são duas Ah, pessoas conversando e uma delas, ela fala assim, tá vendo? Você quer ir para o banco tal e você vai dar seus dados pessoais para o banco tal, eles vão tratar bem seus dados pessoais? Repara que sutileza, que sim, coisa, é sim. muito sutil, né? Do tipo assim, olha, os bancos não sabem tratar muito bem os dados pessoais, não, entendeu? Você está ficando com esse banco meu, sabe? Quer dizer, na verdade, ela estava fazendo a propaganda do banco dela, né? Quando ela solta essa piada para o colega com quem ela está conversando. Então, a gente tem uma questão de vazamento de dados, né? Eu cito para os alunos um exemplo, né? O meu marido, a gerente de banco dele, mudou de banco. E aí ligou de uma forma muito singela para ele, provavelmente sabia quanto ele tinha na conta, sabia o telefone dele. Olha, eu estou no banco tal, você não quer trazer seus investimentos para cá? Meu Deus do céu. Isso é típico, né, de quem. Repara, e ela não percebeu que ela fez um Sim, vazamento explícito, né? exato. Porque ela tinha uma informação privilegiada, tá entendendo? E isso parece que é uma coisa corriqueira nesse mundo aí de aplicações financeiras. O profissional vai migrando e isso vai acontecendo. Bom, E a pessoa então, não percebe, né? A pessoa não percebe assim. não. E agora tem a lei que vai resguardar, né, os nossos, garantir os nossos direitos, né? Mas as pessoas não sabem também, né? E que ela não sabe como ela está expondo a organização para a qual ela trabalha. Né? Sim, Então, sim, e essa também. exposição, se eu achar que isso é complicado, essa exposição eu posso denunciar, né, entrar com uma denúncia, e essa denúncia pode virar uma sanção, né, e aí a empresa ser penalizada. Então, a coisa é muito mais complicada que uma simples exposição, né? Então, tendo em vista esse cenário de vazamento, as empresas muitas das vezes sofrem ataques de hacker e demoram para perceber que estão sendo hackeadas. Às vezes sabem pela imprensa, né? Porque um cliente coloca no Reclame Aqui, ou sei lá o que, em uma carta ao leitor de um jornal, e aí a empresa vai saber por ali, não sabe diretamente pela sua área técnica, né? E então, por conta disso, as empresas vêm há anos, né, perdendo reputação, porque, repara, esse passivo de reputação, essa judicialização já vem acontecendo, só que os juízes, enfim, o judiciário vai julgando não em cima de uma lei específica para isso, mas em cima desse arcabouço legal que o Brasil tem, né? O Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, Uhum. a Lei A ou a Lei B, que trata da regulação do negócio para o qual o cliente tem a informação perdida ou vazada. Então, existe aí já, e não é de hoje, um passivo reputacional que não é desprezível, não. Já tem muito processo na justiça por conta de vazamento de Caramba. dados. Só que cada juiz julgando de um jeito, porque as regras não estavam claras, né, Ivani? Tá? É. Então agora a gente tem um arcabouço legal bacana e as regras estão muito claras, o que que pode e o que que não pode. Tá? Então hoje a gente tem, se fez necessário um caminho ético para a gente saber usar essas informações. Quer dizer, eu não posso usar de uma forma
maluca, e especialmente nesse momento, como você mencionou, um momento pós-pandemia, um momento de transformação digital exacerbada, Sim, né? sim. Onde a gente sabe que os dados são, é a frase que a gente todos nós já ouvimos, os dados são o novo petróleo do mundo, mas assim como o petróleo vaza, os dados também vazam, né? Então, É verdade. então e pior, vaza no mundo inteiro, né? O petróleo vaza naquelas áreas onde ele é explorado, enfim, o dano é dramático também. Me Fala. conta uma coisa, assim, a agência, essa Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Ela já está constituída? O que que a gente pode esperar de uma agência, né? Que a gente normalmente espera de uma agência que ela atue, que ela regule, né? Que ela realmente bote ordem na casa, né? E como é que está a NPD? Olha, o Ivani, a ANPD ela é essencial nesse processo, porque repara, nós temos pequenos consultórios médicos, né? Não temos só clínicas superpoderosas que vão ter que adotar essa lei, temos pequenos consultórios médicos, eu tenho pequenos comerciantes, eu tenho pequenos empresários, eu tenho as startups, né? Eu tenho os microempresários, todos eles usando dados. Nesse mundo agora de todo mundo fazer compras pela internet, eu tenho meus dados aí para tudo quanto é lado, né? Então, como é que vai ser a vida desse pequeno empresário, né, que tem o seu pequeno negócio, que tem que olhar para essa lei enorme, imensa, né? Essa Uhum. coisa de doido, né? E como é que ele vai interpretar isso, gente? Como é que ele vai interpretar isso? Ele vai precisar pagar um advogado para ajudá-lo, É. né? Ajudar a interpretar, ajudar a traduzir, vai ter que contratar um consultor para adequar seus pequenos processos, são processos simples. Então, a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela é essencial porque ela vai regular esses pontos, não controversos, mas pontos que precisam do. Realmente, ó, você vai fazer assim, você não vai fazer assim. Para você isso vale, para você isso não vale. Como não existe a ANEL, a Anatel, a Anvisa, Sim, não sim. existe esses órgãos. Então, a ANPD, a Associação, a Agência Nacional de Proteção de Dados, é a nossa Anatel, né, dos dados. Né? Então, a Uhum. gente precisa que ela seja criada logo. Ela é um agente importantíssimo. Mas o que, que acontece? Essas indicações são, em geral, políticas. As pessoas, para que componham essa agência, precisam ser sabatinadas no Senado, depois elas Uhum. precisam ser nomeadas, depois elas precisam montar a estrutura dentro da agência. O que é montar a estrutura? Contratar, chamar as pessoas para ocupar os cargos, né, as funções que já estão definidas dentro da agência, criar toda uma metodologia, porque aí tem que criar toda uma metodologia, todo um regramento, né, de como as coisas vão Uhum. funcionar, porque a agência vai servir para muitas coisas. Eu vou voltar a falar sobre ela daqui a pouco, tá? Então, é só uma outra questão para fechar a questão de cenário, né? Existe aí uma busca enorme, né, sobre seguros de riscos cibernéticos, né? Isso aumentou muito, 40% de seguros de Caramba. riscos cibernéticos aumentou, é uma coisa de doido. Principalmente que aconteceu muito ataque durante a pandemia, né? Então, e Sim, já está se esperando, pasme você, porque eu faltou uma informação, Ivani. A lei entrou em vigor agora dia 18 de agosto, mas as sanções, ou seja, as multas, né, por conta de incidentes, só vai entrar em vigor ano que vem, em agosto do ano que vem, tá? Então, eu acho que é agosto, se eu não me engano. Então, entendi. entendeu? Ou seja, você ainda tem um tempinho aí, digamos, menos de um ano, né, Menos de para um ano. você organizar a sua instituição, né, para poder suportar se vai ter ou não se você vai sofrer algum tipo de auditoria, e se vai ser multado, ou seja, para os clientes começarem a se posicionar e cobrar algum tipo de sanção por conta do vazamento de dados, tá? Então, a lei surge para isso, tá? Agora, uma questão importante é o seguinte, né, que eu também queria destacar, já que você falou o negócio já se você colocou essa questão do mundo pós-pandemia. Esse trabalho remoto, né, ele tirou as pessoas das organizações e levou para casa, não é isso? Sim. Levou, né? A pessoa está trabalhando em casa com o banco de dados da empresa. Claro que a empresa tem uma série de proteção, né? A segurança da informação está totalmente ativa nesse momento, mas alguma coisa vai ficar pelo caminho. Né? É, E alguma coisa. repara, às vezes eu tenho uma pessoa que mora comigo, seja lá qual é a minha relação com essa pessoa, nada impede que essa pessoa fique aqui do meu lado e tire uma foto, por exemplo, Sim. dos dados cadastrais do meu cliente.
E eu estou ali pegando esses dados cadastrais, por exemplo, eu sou uma agência de turismo e estou pegando esses dados cadastrais e passando, né, para, como é que eu posso dizer? Para o meu prestador de serviço do hotel, ou do Uhum. transporte, ou Do do translado, passeio, exatamente. entendeu? E aí? E eu preciso daqueles dados, mas aí eu tenho uma pessoa que não é, enfim, estou brigada com aquela pessoa, seja a razão que for, a pessoa vai ali, tira uma foto e aí? Passa aquilo para um hacker e começa a fazer algum tipo de chantagem. Quantos de nós já tivemos essa triste experiência aí na vida, né? Enfim, então, o que a gente não sabe é como, né, as organizações vão ter que aumentar o processo de defesa para não deixar o vazamento Sim, dos dados. Então, o que a gente precisa é também não entrar numa paranoia, né? A gente precisa evitar esse curto-circuito aí nas nossas vidas, né? é Evitar verdade. essa ditadura de dados, porque senão também a gente surta, né? Então, a gente precisa realmente de privacidade, precisa de proteção, mas de uma forma confiável, né? Então, a lei veio para isso, tá? A lei veio para isso, como eu falei, já entra em vigor agora dia 14 de agosto, tá? Em setembro Agosto, do ano que vem, desculpa, entrou agora, 14 de agosto, 18 de 14 de setembro. agosto, 18 de setembro, isso. Porque agosto E era quando ela ia foi entrar, quando né? ela foi sancionada, né? E entra em vigor as sanções dia 17 de setembro, não, estou falando besteira, 17 de setembro de 2020, ela entrou em vigor, foi Vigor. Isso. usando, tá? E daqui a um ano entram as sanções, tá? Então, para que ela surge? Ela surge para criar regras, né, mínimas para dar segurança jurídica a uma sociedade cada vez mais movida a dados, né? Isso se mostrou muito contundente agora. Engraçado, eu estava hoje assistindo uma live antiga, mas muito interessante, e foi exatamente alguns meses antes de começar a pandemia, né? E como a coisa era diferente, como a preocupação era diferente. Você vê como as coisas deram uma cambalhota no mundo, né, por conta dessa bendita pandemia, e como o pessoal se está meio desesperado, né? Bom, essa nossa lei poderosa aí foi feita com base na lei europeia, né, a famosa GDPR, e foi uma coisa muito boa. Dizem que a nossa lei é uma das melhores, pelo menos eu tenho Que ouvido aí legal. pessoas especialistas, né, falando sobre isso, né? E ela visa o quê? Da confiança, da transparência, privacidade, segurança, né? E, acima de tudo, regular um tema tão importante, né, Ivani? E para É, quem Oi? não é, e é um tema que não é importante somente para as empresas, para as pessoas, né, como um todo, né? Qualquer ser humano que tem um dado, um CPF, né? Eu vi que alguém botou aqui que fica danado da vida quando tem que digitar seu CPF, assim, tudo quanto é lugar, né? Foi até a Rosana que colocou aqui. Aí a gente fica, né? Puxa, precisa mesmo disso? Eu vou ter que digitar meu CPF aqui, qualquer lugar você digita, né? Então, é uma lei que veio para o mundo, né? E para as empresas e para todo mundo, né? E é muito difícil agora a gente pensar em viver sem ela, né? Não tem volta. Eu também Não, penso não tem que volta. não tem Não, não volta. tem volta. A gente vai ter que ter, as organizações precisam ter consciência da importância e saber que vão precisar adotar as medidas protetivas para se preservar. Se preservar e, Sim. obviamente, preservar os seus clientes, por óbvio, né? Agora, ela se aplica, viu, Ivani, a qualquer pessoa, né? Natural ou jurídica, de direito público ou privado, né? Ah, entendi. Qualquer pessoa que realize tratamento de dados pessoais, tá? Ou que tenha algum tipo de atividade que use dados pessoais, né? E não só para empresas que atuam na área da tecnologia da informação, porque a gente tem pessoas que, não, é só para empresas de tecnologia. Não, é para qualquer empresa, tá? Uhum. Então, a padaria aqui da esquina, bem como uma startup, uma fintech, por exemplo. Tá? Então, ela tá abraçando todas as organizações. Tá? E o que são Uhum. os dados pessoais, né, Ivani? Que isso é o que o pessoal sempre pergunta. O que são os dados pessoais? Né? Então, Exatamente. é tudo aquilo que você consegue identificar uma pessoa de forma direta ou indireta. Então, é seu nome, seu sobrenome, CPF, estado civil, RG, endereço, etc. Tá?
E tem uma questão que a lei coloca que é muito importante, que precisa ser pensada de uma forma muito séria, né? Que são os famosos dados sensíveis, que é Uhum. a questão dos dados de saúde, de sexo, de religião, de opinião política, se a Aham. pessoa é associada a algum sindicato. Então, esses são dados sensíveis que precisam ter uma proteção mais específica ainda, tá? E tão específica que, se for o caso, eu até posso até usá-los dentro da organização, mas posso torná-los anônimos, tá? Anonimizados, são o que eles chamam, né? Ou seja, quando você descaracteriza quem é o dono daquela informação. Eu uso o dado, mas não uso pendurado na Ivani. Eu uso o dado Entendi. para o meu negócio. Eu tenho uma startup, preciso de dados, né? Então, você vê, a China agora tem aí um patamar de inovação exemplar, enfim, que está deixando todos nós bastante bem impressionados. Quer dizer, ela se propôs a ser o país mais inovador no mundo até 2030. E como é que ela consegue, né? Isso eu li num livro há pouco tempo do Ricardo Jeromel, chamado O Poder da China, onde ele coloca por que a China conseguiu, né, evoluir tanto em termos tecnológicos, porque ela tem uma massa de dados de 1,4 bilhão de chineses à disposição. Então, ela pode brincar com esses dados, né? E tem um governo que, opa, vamos em frente, né? O governo segura, É verdade, né? é Segura e verdade. segura bem, né? Eles têm digamos, um regime político diferenciado do nosso, Sim, mas eles têm um volume de dados que eles podem brincar e cruzar, que é uma coisa de doido. Então, com é, certeza, com certeza. E vai bom, sair muita inovação daí, né? Porque sim, e assim, muita inovação, muita coisa boa, e Deus permita que os hackers não entrem aí nessa jogada junto deles, né? Eles têm que criar também uma proteção boa, né? Eu acho que as empresas, foi como você colocou, né? Elas têm que se preparar realmente com toda a segurança cibernética possível, toda a proteção através dos seus processos, né? Através de uma metodologia de processos assim aderente à lei, né? E aí eu te pergunto, as empresas precisam realmente definir uma metodologia de processos, né, que contemple os requisitos da lei, né? E, precisa. e aí como começar isso? É difícil? Não, precisa de método. Mas eu vou te pedir o seguinte: daqui a pouquinho eu dou essa dica de como começar. Deixa eu Tá, acelerar, são 7h30, daqui a pouco você vai estar me cobrando e eu preciso. Essa resposta, ela precisa ser dada rapidamente, porque afinal de contas, a gente veio aqui para fazer essa convergência, né, de processo com a lei, tá? Gente, então isso. olha só, a lei se aplica para todo tipo de projeto ou processo de negócio, tá? Então, ela Uhum. é ampla, geral, e não é apenas, como eu falei, para empresas que utilizam plataformas digitais, tá? Para qualquer tipo de empresa, tá? Então, o objetivo principal dela é regulamentar os dados dos cidadãos que são coletados e tratados. Então, essa palavra tratamento, muito, ela considera várias ações que são tomadas para um dado. Desde a hora que eu coleto esse dado, a hora que eu processo esse dado, a hora que eu guardo esse dado, a hora que eu acesso, que eu disponibilizo e que, no final, eu elimino. Tá? Uhum. Então, uma questão, sabe, Vani, que eu não vi nesses eventos todos que eu venho participando, é a preocupação ou como é que se diz, o conhecimento sobre uma lei que existe no Brasil, uma regulamentação muito importante que existe no Brasil, e não é só agora não, mas eu vejo pelos meus alunos de processo, o pessoal não se liga porque é mal divulgado também, mas que é a regulamentação do Conselho Nacional de Arquivos, tá? Do CONARC. O Uhum. CONARC, ele é um parceiro da área de processos e ele tem uma regulamentação que diz quanto tempo guardar os documentos nas organizações. Tá? E essa lei geral ela tem que ser estudada junto com as regulamentações do Conselho Nacional de Arquivos, porque Aham. ali vem todo um regramento dizendo se você deve guardar, em que suporte, né? Se é papel, se é eletrônico. Uhum. Então, é importante que esse tratamento, quando a Lei Geral de Proteção de Dados fala em tratamento, a organização, Sim. ao definir o tratamento, considere também
por que que o Conselho Nacional de Arquivos preconiza. Então, basta entrar no site do CONAR, que aí, olha a dica, pessoal, e baixar toda a legislação, a regulamentação, as normas, as resoluções do CONAR, tá? Porque ela será de extrema utilidade. Só de curiosidade, eu não sei se você sabe, mas o dossiê de um funcionário, né, de uma empresa, seja pública ou privada, ele tem um prazo de guarda de 100 anos, né? E todos nós temos Não dossiês, sabia. 100 anos. Enfim, eu sei dizer até que, tenho visto até que pessoas têm, como se diz, pessoas não, organizações têm comentado, enfim, alguns encontros que eu tenho participado, que essa resolução está para ser alterada, porque é um prazo de guarda extremamente Realmente grande. elástico, né? Vamos pensar, tem empresas que não vão durar 100 anos e tem que guardar o dossiê do funcionário, vamos combinar. Porque tem uma questão de direito sucessório, né, Ivani? Então, Sim, não é só o o direito. tempo de guarda, da utilidade do documento enquanto a pessoa está ali. Tá? Então, repara, para eu guardar por 100 anos o dossiê de um funcionário, dentro do dossiê de funcionário, eu tenho dados sensíveis do funcionário, eu Sim, tenho os dados sim. pessoais, tá? Eu tenho dados, é, por exemplo, quando o sujeito foi contratado, na hora da entrevista da criatura, tudo foi registrado, o gosto dele, como ele é, como ele não é, problema de família, doença, né? Isso está tudo no dossiê do funcionário. E esse dossiê está onde? Me diz. Muitas das vezes está numa empresa de guarda de documentos. É Então, verdade. outra preocupação, Ivani, a empresa de guarda é responsável, solidário comigo, Isso. dona. Por quê? Porque ela está guardando dados pessoais do meu funcionário. Então, quando a gente pensa que o problema se dá apenas com o meu dados dos meus clientes, não, se dá também com os dados dos meus funcionários, dos meus prestadores de serviço, com aqueles com quem eu tenho contratos de terceirização, por exemplo, prestador de serviço. Enfim, então, o regramento, né, o cuidado, ele tem que se dar também para esse tipo de dados que a gente acha que é só o cliente. Aí só tem que ter termo de consentimento do cliente. Não. A área de RH ela vai precisar estar muito bem preparada, porque Sim. ela lida com esses dados pessoais, tá? É Bom, muito abrangente, né? é muito abrangente, tá? A lei vem mostrando o que que vem fazer, o que que ocorre quando os dados, se houver vazamento, como é que as pessoas têm que recorrer, isso Ah, tudo está na lei, tá, Ivani? Diz também a questão do consentimento do titular para você poder usar os dados dele, tá? E vem uhum. falando das sanções. As sanções são assustadoras, né? Que vai de 2% do faturamento até o limite de 50 milhões. Nossa, E conversando com meus alunos da área de direito, porque eu dou muita aula para a FGV Direito, né? Conversando com eles, e o olho deles é na lei, né? Então é um olho diferente do meu de processo, mas é um olho que é. precisa estar junto ali, entendeu? A galera do jurídico e da área de processo tem que estar muito junto, né? Então eles falando, Maria Elisa, olha só, o pessoal está muito preparado, a hora que começar, que essa lei, as sanções entrarem em vigor ano que vem, o que que vai acontecer? O povo já vai entrar com processo judicial. Vai entrar, já está com as Caramba. petições prontas para bombardear. Tá? Enfim, o que, que muda para o cidadão? O que muda para o cidadão é que ele precisa dar um consentimento para o uso dos dados dele. Claro que tem exceções em que ele não precisa dar o consentimento, exceções do tipo de ordem regulatória. Minha empresa é regulada por um órgão X e que os dados são necessários. Por exemplo, diz que os dados precisam ser eliminados em tanto tempo, mas o Banco Central tem uma exigência de guarda diferente daquilo que, por exemplo, a lei de arquivo preconiza, as resoluções do Conselho Nacional de Arquivo preconiza. Por quê? Porque um banco é regulado pelo Banco Central. Então, ele Sim. precisa olhar o que a agência reguladora, no caso dele, o Banco Central, regula sobre a guarda de documentos, a destinação, etc. e tal, tá? Bom, as figuras que existem na lei, né, você já me falou que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, você mencionou, tá? É o órgão máximo regulador que vai Sim, nos auditar sim. também. O controlador, que é aquele cara dentro da empresa que decide o que fazer com os dados pessoais, né? O operador, aquele que realiza o tratamento dos dados. E o encarregado, né? O encarregado é o canal da empresa com a agência, com a ANPD. Então, essas três pessoas são super importantes, né? Então, o que Hum, que é importante também? Você ter pessoas preparadas, e eu não tenho.
dentro da organização pessoas preparadas, né, com uma expertise, que conheça a lei, que tenha a visão de processo, que conheça as outras leis acessórias, né? Sim, sim. Então, será que eu já tenho essas pessoas prontas? E detalhe, essas pessoas vão responder. Vou responder lá com o CPF dela na questão se houver algum tipo de Sim. problema, de vazamento, alguma inconsistência, enfim. Então, são pessoas que precisam de preparo e precisam. Tem um colega que colocou aqui, eu já vivi numa empresa que os dados dos salários dos funcionários É, vazaram dentro da própria empresa. É isso mesmo. exatamente. Isso mesmo. Acontece. Acontece, Isso gente. acontece. Isso acontece. Isso acontece a toda hora. Então, a situação vai ficar um pouquinho diferente, tá? É porque A lei, agora tem a lei, né? Agora é, tem as pessoas vão poder, né, questionar, vão poder entrar com um processo, né? Acho que é assim que a gente fala, né? Entrar com um processo e reivindicar o porquê, né? Querer saber o porquê que meu dado vazou, né? me prejudicou, né? Me prejudicou. Exatamente. Então, a questão também é que o usuário, seja interno ou externo, ele vai ter que dizer até onde isso foi prejudicado. E a agência vai dizer o seguinte, ok, então você vai confirmar se houve realmente o prejuízo, tá? Porque pode ser que haja uma indústria de indenização por conta dessa Sim, lei, tá? Então, a gente precisa saber, né? Mas isso é uma questão muito que o pessoal da área de direito tem que dar essas respostas, tá? Então, vamos olhar a nossa parte de processo, tá? A lei tem alguns é. princípios, tá? Finalidade, só posso usar aquilo que realmente, de dados pessoais, só aquilo que tem finalidade, serve ao propósito da minha organização, né? Enfim, é necessário, eu vou usar a sua informação se ela tiver necessidade. Eu não posso sair usando, pedir informação para você que eu nunca vou usar, né? Então, Uhum. eu preciso ter qualidade no uso dos meus dados, garantir ao meu titular que essa qualidade vai se fazer presente. São 10 princípios, eu só estou destacando os mais importantes, que a hora está passando, tá? Então, a Passa questão muito rápido, né? muito, já são 7h35. Então, a empresa tem que garantir segurança, prevenção, se responsabilizar, né, prestar contas, né, esses são os princípios. E aí vem o desafio, tanto para as instituições públicas quanto para as organizações privadas. As instituições públicas têm que se preparar, os governos estaduais, municipais, porque eles vão ter que auxiliar nessa fiscalização, vão ter que pensar em estruturas de fiscalização similar à Agência Nacional de Proteção de Dados, tá? E para as organizações privadas, qual é o grande diferencial? Aquelas que o cliente perceber que seus dados estão sendo protegidos, certamente elas vão ter uma vantagem competitiva em relação à concorrência, Sim, tá? Então, sim. eu vou ficar num banco que eu tenho certeza que não vão deixar vazar a minha conta corrente, a gerente que sair não vai levar a informação. Claro que vai, mas não vai. Ela foi treinada a não utilizar porque ela sabe que lembra do exemplo que eu dei ainda há pouco, né? Porque ela sabe que isso pode trazer algum desconforto, inclusive um desconforto jurídico para ela, tá? Bom, as empresas no Brasil estão preparadas? A pergunta que não quer calar, né, Ivani? É a Não. pergunta que não quer calar. Não, de US$ 1 milhão Cadê? também, como eu falei, né? Então, não, as empresas não estão preparadas, é tudo novo, né? O pessoal está se preparando, né? Não é à toa que a gente está recebendo muitos cookies, aí, né? Aqueles avisos, né, de política de privacidades em aplicativos e sites que você entra, eles ficam mandando para a gente, né? E a gente fala, que saco, e na verdade elas estão se preparando, né? Então, Ivani, só confirmando aquilo que eu não que eu falei que era setembro, e é realmente setembro, ela entrou em vigor a lei, mas as sanções só em agosto de 2021, tá? Bom, 21, né? então, O pessoal ainda tem um tempo para se mas adequar, né? passa muito rápido, Ivani, porque tem Passa. muito trabalho, tem muito trabalho pela frente, tá? Então, para você ter uma ideia, a Associação Brasileira de Empresas de Software, com a consultoria Ernst Young, fez uma pesquisa grande, tá? E eu achei interessante que o resultado dessa pesquisa, eu tenho feito essa pesquisa de forma, como se diz, pessoal, né? Com cada turma que eu tenho de gestão de processos de TI, eu vou fazendo a pesquisa, vou perguntando, porque a gente está usando o Zoom, e o Zoom, né, ele tem uma possibilidade de você fazer uma enquete. Aí eu aproveito e faço as minhas Ah, enquetes, né? legal. Então, o que essa pesquisa dessas duas instituições revelou, né? Junto a 1.726 empresas. 60% das empresas não estão em conformidade com a lei. Tá? Só 40% estão aptas a cumprir. Não é que estejam cumprindo.
tá? As Aham. exigências da lei, tá? 30% das empresas tiveram dados vazados. 30% das empresas. Então, é um risco muito grande. E desses dados vazados, 77% eram dados sensíveis. Aqueles de biometria, saúde, religião, genética. Olha que barbaridade, tá? Bom, destaco o quê? O agronegócio e o varejo estão mal nessa lei. São os que têm os índices mais baixos de conformidade com a lei, tá? E quem está melhor nessa fita, por óbvio, são as empresas de tecnologia, Tecnologia. 43%, né? A indústria também. A indústria é muito regrada, né? O processo de Sim. trabalho industrial, ele é muito regrado. Então, o pessoal tem muita cautela, né? E a área financeira, por óbvio. A área financeira está bem esperta também. Mais ou menos 40% das empresas de origem financeira, origem não, de negócios voltados para a área financeira, estão já com a lei bacana. Eu destaco as seguradoras. Há 4 anos atrás eu fiz um trabalho para uma seguradora aqui, que ela é americana, e lá, há 4 anos atrás, ela já pediu para a gente identificar, de cada processo da seguradora, a gente identificar os documentos gerados, definir prazo de guarda, etc. E se cada documento, Ivanite, se tinha dado pessoal ou não. Então, aquilo Estavam que os advogados pensando, né? usam, né, tem alguns advogados que falam, tem que fazer o inventário. É o inventário. Há 4 anos atrás a gente fez esse inventário para essa seguradora. Ela já tem tudo isso mapeado. Tá? Então, realmente vai ao encontro dessa pesquisa. Tá? Então, o que é que as áreas de finanças estão bem. Bom, então as empresas só têm dois caminhos. Ou tem uma atitude passiva, né? Deixa a vida me levar, vamos É. trabalhar aconteceu o problema, eu vou lá e tento, né, tampar o Pago a vazamento, multa, né? né? Tipo, vou botar lá uma gambiarra, né? Ou eu vou ter uma adoção numa coisa mais proativa, uma escolha ativa, né? Onde eu vou adotar boas práticas de gestão e montar o meu modelo para fazer esse trabalho, tá? Então, o que a gente precisa? Aí vai a dica, né? O que a área de processo pode ganhar nesse momento? Vamos lá puxar a brasa aqui para a É, nossa vamos. sardinha de processo, né? Vai ser ótimo porque eu vou precisar revisar toda a minha cadeia de valor, tá? Não só a cadeia de valor, mas também aqueles processos de cada unidade organizacional, vamos dizer assim, Uhum. tá? Então, eu denomino isso, pela minha metodologia, de fazer uma grande árvore de processo, tá? Então, eu tenho que entrar em cada área e verificar nessa área quais são os processos, o que esses processos geram de dados e o que esses processos geram de dados pessoais. Então, é um ótimo momento para eu fazer esse grande inventário dos processos, vamos chamar assim. Tá? Sim, É um sim. ótimo momento também se eu usar uma metodologia bacana, por exemplo, chamada jornada do cliente, onde eu vou conseguir identificar quais são os pontos de contato do meu cliente, especialmente aqueles que têm dados pessoais. Vai ser ótimo porque eu vou identificar o que o meu cliente, além dos dados pessoais, possa até melhorar a minha relação com ele, perguntando o que ele quer mesmo e quais são as expectativas dele, Sim, né? sim. E todo o trabalho de processo, você sabe, né, Ivani? Que na hora que você começa a puxar, né? A gente puxa uma pena, vem uma galinha, né? Assim que o pessoal fala. É Então, verdade. na hora que você puxou uma pena, a galinha que vem é o que é? As duplicidades, os gargalos, as oportunidades de melhoria, os problemas, né? Problema de equipe, toda a monta de problemas que existem no fazer de um processo, tá? E nesse momento também, que a área de processo vai se aproveitar muito, é puxar todos os registros. O que são os registros? São as evidências objetivas que um processo foi realizado. E essas evidências precisam ter o quê? Os seus dados tratados, bem como Sim. regrados e etc e tal. Tá? Então, desafios aí para a área de processo, gente. Primeiro, criar uma consciência, uma cultura de proteção de dados, É da verdade. administração superior até a pessoa mais simples da organização, em todos os níveis. É treinamento o tempo todo, né? Eu estava vendo outro dia uma live de um grupo português, e ele falando o seguinte: olha, de 3 em 3 meses a minha equipe é treinada, não para. O treinamento é Uhum. contínuo. Porque as pessoas do primeiro treinamento não querem prestar atenção, no segundo já começa a perceber que tem alguma coisa que Sim, importa, e sim. aquilo vai entrando pelos poros, vamos dizendo assim, tá? Então, primeiro é criar essa cultura, depois criar um grupo de trabalho, porque esse não é um trabalho só
da área jurídica, nem tampouco só da área de processo. Envolve a área jurídica, recursos humanos ou gestão de pessoas, processo, gestão documental e arquivo, TI, óbvio, segurança da informação, óbvio, todas as áreas da empresa, compliance, risco, auditoria e por aí vai. Então, eu tenho que ter um grupo de trabalho interdisciplinar, onde cada um vai ter a sua visão da lei e, a partir daí, montar uma boa metodologia, né? Definir aqueles papéis, né, do controlador, encarregado e operador, esperar essa bendita regulamentação que a Agência Nacional de Proteção de Dados está devendo a gente, tá? É verdade. O que é importante também para o pessoal da área de processo? Conhecer não apenas essa lei, mas como, dependendo de onde você está, por exemplo, você trabalha numa operadora de telefonia, tá? Então, o que o órgão tá? Depois, conhecer, como eu falei, as resoluções do Conselho Nacional de Arquivos. Pensar numa grande tabela de temporalidade para a empresa. Não apenas para os documentos que têm dados pessoais, mas documentos que a organização trafega o tempo todo. Já que eu vou fazer para os documentos que têm dados pessoais, aproveito, embalo e passo para tudo. Então, eu vou definir prazos de guarda e destinação para todos os meus documentos. Olha que coisa boa. Vou parar de acumular documentos desnecessários. Tá? Sim, com certeza. É uma revisão geral. É uma revisão. É a coisa da pena e da galinha, concorda? É a coisa da pena e da galinha. E o olhar atento o tempo inteiro para poder estar, assim, antenado, para poder estar, assim, em dia com tudo que está acontecendo, né? Porque a lei pode também ter algumas melhorias, algumas mudanças, a gente sabe que tudo muda, né? O processo muda, o processo vai ter que mudar o tempo inteiro para estar aderente àquelas regras, a tudo que aparecer da lei, né? Porque senão todo um trabalho que você faz, se você não estiver com aquele olhar, né, de atualização o tempo inteiro, você acaba ficando para trás, né? Com certeza. Maria Elisa, são 19h46, eu não acredito. Então, olha só, vamos lá. Conhecer os processos todos, como eu falei, tem que fazer um grande inventário aí dos processos, fazer uma árvore de processo. A jornada do cliente é uma boa metodologia, o pessoal da área de processo sabe o que é isso, tá? Ter necessidade, como é que se diz? Identificar aqueles processos que têm dados pessoais, realmente eu estou acabando, tá? Mas para isso eu preciso ter uma metodologia, tá? Lembrando que eu tenho que olhar cliente interno e externo, os funcionários, né? Tem dados pessoais que são deixados, tá? A equipe tem que ser capacitada. Enfim, e fazer os grandes documentos de política. Política de utilização de dados pessoais, regras de boas práticas, política de governança. Aí cada empresa vai adotar aí um nome que achar pertinente, tá? Ou seja, a gente tem uma corrida maluca pela frente. Sabe aquele desenho da corrida maluca? Eu até projeto isso para os meus alunos. É uma corrida maluca pela frente, tá? A gente só vai saber dos problemas quando a lei entrar em vigor, tá? A gente precisa ter respostas estratégicas para isso. Tá? Então, para cada direito que a lei traz, cada direito e cada dever, a ANPD precisa fazer a regulamentação. Essa que é o grande desafio. E regulamentar a vida das pequenas empresas, como eu mencionei aqui. Tá? É verdade, é verdade. Talvez os pequenos, nesse momento, eles tenham eles provavelmente vão fazer algum tipo de... Os pequenos, a gente vai ampliar o tempo, sei lá, vai sair alguma coisa, porque não dá. Vai sair alguma coisa, com certeza. Outra coisa importante é revisar os contratos com os fornecedores. Tá? Então, Ivani, a coisa mais importante não é só fazer essa metodologia de processo, porque ela é fundamental, mas a metodologia precisa mostrar o quê? Mostrar que as organizações estão seguras, que têm capacidade de resposta e que seus processos estão completamente alinhados com a LGPD. Esse é o grande desafio, a gente mostrar que isso está acontecendo, tá? Bom, olha só. Essa lei, o Brasil tem uma frase terrível, né? Que é tem lei que pega e lei que não pega. Eu detesto essa coisa do lei que não pega. Essa lei já pegou, ela precisa pegar e já pegou. Tá? Então, essa frase horrorosa para a gente não existe. A gente vai errar, mas a gente precisa errar rápido. Vamos usar aí o mantra das startups. Vamos errar rápido na adoção das medidas que a gente precisa tomar. Então, vamos errar, vamos acertar, mas vamos aprender. Vamos aprender ao longo do caminho. Vamos olhar para o lado, vamos pegar dica com os colegas, pegar dica com empresas similares, tá? Enfim, essa aí é a minha orientação. Começa errando, tropeçando, mas vai dar certo lá na frente.
Sim, sim, e vai ser um exercício diário, tá? Porque eu também concordo com você. É uma lei que não tem volta, não tem essa que não vai pegar. O mundo cada vez fica mais digital, né? E, ó, quer dizer, não é que fica mais, já somos digitais, né? E cada vez mais a pandemia mostrou um cenário para gente que talvez ninguém imaginasse que chegasse tão rápido, né? E eu também concordo plenamente com você. É trabalhar, trabalhar, trabalhar para poder se adequar, tá? Mexer nos processos, puxar a pena lá, vai vir uma galinha Um inteira para galinheiro a gente inteiro. depenar. Mas temos que começar a fazer alguma coisa, até porque muita empresa não vai sobreviver se não conseguir se adequar, né? E, e é um caminho sem volta, eu também acredito muito nisso. Agora, me fala um pouco, eu sei que você tem livro editado, fala um pouco, a gente tem 10 minutos, e quando dá assim, ó, quando dá às 20 horas, o Instagram corta a gente, mas fala um pouquinho aí dos teus livros, eu vi que você tem você é coautora de 2 livros, né? Com o E professor Maurício Maranhão. É o processo nosso de Preço cada Nosso de dia. Cada Dia. Que já está na sexta edição, oitava, sei lá, faço confusão. O outro são os indicadores nossos de cada dia, né? São livros que eu tenho a felicidade, nós dois temos a felicidade de serem adotados aí por faculdades, enfim, pelas instituições de ensino, felizmente, ele é bastante utilizado como referência, né? Mas a gente adota, tem além desses livros, tem outros livros na área de gestão, mas aí gestão para o mundo do judiciário do Brasil, tá? Uhum. E, enfim, essa caminhada nossa tem sido bastante interessante, com bastante desafios, mas esse é o meu desafio desse ano e do próximo ano, né? Que é o desafio de tentar passar, né, para os meus alunos, para os meus clientes, né, a questão do seguinte: nós vamos errar, vamos ter dúvidas, vamos nos desesperar, não vamos conseguir resolver Sim, tudo de uma vez, mas a gente precisa começar, né, Ivani? Então, sim, sim. essa é a grande questão. Eu estou preparando uma metodologia de processo, toda alinhada com a LGPD, já tem passado para os meus alunos essa metodologia, o passo a passo, porque esse passo a passo é que derruba aí, e aí, como é que eu faço, né? Então, enfim, é uma tentativa, né? E espero que a gente tenha aí sucesso. Desejo aí a todos aqueles que estão nos ouvindo, sucesso nessa caminhada, porque ela vai ser, digamos, você não digo que seja difícil, mas ela vai ser trabalhosa. Só um pouquinho trabalhosa, mas também acha o seguinte, sabe, Ivani? O segredo não é querer fazer o melhor modelo de tratamento de dados do mundo para a minha empresa. Não é isso, tá? Eu vou fazer de uma forma, se eu fizer de uma forma simples, objetiva e que corresponda àquilo que a lei está exigindo, eu passo por como se diz, uma auditoria tranquilo, né? Então, Sim, é verdade. eu acho que as pessoas talvez coloquem muita confusão sem necessidade. Então, uma coisa simples, mas que diga exatamente o que eu vou fazer com cada dado pessoal, mas de uma forma bem objetiva, tá? Então, eu acho que esse é o desafio. Porque eu acho assim, tem um componente que é o medo, né? O medo que está povoando a cabeça de todo mundo com a pandemia também, né? Com todo esse cenário. Mas, assim, eu também penso que nada que uma boa metodologia de processos, né? Bem justinha, com toda a definição de responsabilidades, né? Uma matriz de responsabilidades bem justinha, com Isso, as Ivani, exatamente. regras, tudo, nada que não faça a organização rodar melhor, tá? Sem dúvida, a organização vai rodar melhor, vai rodar alinhada com essa nova lei, tá? E vai estar preparada para responder a qualquer coisa errada que aconteça, porque pode acontecer, né? A gente sabe que Vai tudo pode acontecer, não acontecer e pode, vai não vai, acontecer. vai acontecer, Ivani. Vai ter vazamento em algum momento. Eu estava conversando com uma aluna de uma seguradora, acho que a gente ainda tem 2 minutinhos. Ela estava contando que ela participou de um evento ano passado, né?
de seguradoras, enfim, foi o que ela contou, né? E um especialista em cibersegurança colocou que já tem hackers, né, com dados de seguradoras, de empresas de financeiras, né, com dados dessas empresas na mão, só esperando setembro do ano que vem chegar. Que aí ele vai negociar o valor do sequestro. Ou seja, entendeu? O pagamento do É, sequestro. Me paga 1 milhão, que aí eu te devolvo a tua base de dados, não vou fazer nada com ela e você não vai ter uma multa de, sei lá, de 50 milhões. Olha que coisa dramática. Olha que coisa é, dramática. é, eu acho que são coisas que a gente não tem controle, né? Esses fatos a gente não vai Não, ter controle e por isso mesmo o importante é se voltar, né, para aquilo que a gente pode controlar, né? Que é as empresas se voltarem para dentro, né? E nós também como usuários, né, nos voltarmos assim, termos esse olhar para a lei e para saber assim o que que é o meu direito, o que que eu tenho que exigir, né? É importante. O conhecimento é muito importante nesse muito momento, importante. né? Agora, Muito. Ivani, e a associação? Fala pra gente da associação. Vocês estão já, porque vai sair o Ciboc 4 agora, né? Sim, sim, sim. Ele Tá para está sair a todo. qualquer momento, né? Tá para sair a qualquer momento, tá? Ele já foi todo revisado, tá? E ele tá saindo, eu não sei a exata data, não, mas maior Uhum. furo meu, devia estar com isso aqui na ponta da língua, né? Mas assim, e a associação ela tá com comitês renovados, né? E tá com uma proposta mesmo de disseminar a cultura de BPM no Brasil, né? No Rio, né? E as outras associações também no Brasil No também Brasil estão, todo, é. no Brasil todo estão muito focadas, tá? É um momento muito importante para o país e para o mundo, né? E é um momento em que a gente pode mostrar também que a cultura de processos ela apoia as empresas no atingimento dos objetivos, né? Ela apoia fortemente, tá? E ela também consegue mudar, né, todo um cenário. A gente sabe disso, né? Nós que somos dessa área sabemos disso. E a associação está super focada. A gente tem um evento agora no dia 26, tá? Que é o BPM Night Plus After, né? Que tem uma proposta também de um networking virtual, tá? Vai ser Então, virtual? Vai ser virtual o evento? Vai. o evento vai ser todo virtual e tem essa proposta desse networking, salas de networking, tá? Logo após o evento. Então vai ser muito Perfeito. legal. E assim, a gente, olha, vou encerrando aqui, ó. Em nome da BPMP Rio de Janeiro, tá? Do nosso gestor regional, que é o Emerson Dantas, eu te agradeço a tua disponibilidade e, assim, essa quantidade de conhecimento que você generosamente passou para a gente, tá? Te agradeço muito. E, e a gente está aqui, ó, tá? A parceria está aqui, ó. Estamos, assim, abertos, assim, a essa união também com a academia. A gente está, assim, também aberto para essas mudanças que estão vindo, né? Porque é, é tudo muito. Não tem volta. Eu acho que essa pandemia trouxe um novo cenário e a gente vai seguir em frente, né? Aproveitando essa onda, né? E a gente tem muito a te agradecer, tá? É isso, pela tua generosidade aí em compartilhar tanto conhecimento com a gente. Eu vou tirar uma foto nossa, tá? Pronto, foi, tá? E a gente se encontra por aí, ó, tá? Muito Obrigada, obrigada a todos, aos ouvintes, obrigada a Ivani, obrigada a BPM, enfim, a associação, que a gente se veja em breve. ok. Sucesso a todos aí na caminhada de vocês. Obrigada, Abraço grande, tchau. obrigada.